Estudo da coluna ideal, modelo proposto por Euler em 1744, utilizado até hoje no dimensionamento de colunas. A coluna ideal é uma coluna concebida como perfeitamente reta antes da aplicação do carregamento, feita de um material homogêneo e isotrópico, ou seja, que tem em todas as direções a mesma propriedade física, onde a carga é aplicada no centroide da sua seção transversal. O material comporta-se de maneira linear elástica, sendo válida a lei de Hooke, e que a coluna sofre flambagem em um único plano, como vemos então no desenho à esquerda. Seja a coluna birrotulada submetida à carga P. O desenho indica V, um eixo na direção horizontal que representa a deformação da barra em qualquer das seções, e Z, o eixo vertical que representa a posição da seção em relação ao topo, origem das posições, onde é aplicada a carga P. Seja, portanto, uma seção de estudo, a uma distância Z do topo, que, portanto, terá uma deformação V. Aplicando a equação diferencial da linha elástica, é Ix d2v sobre dz2 igual a m, onde m é o momento fletor, temos, portanto, que m é igual a menos p vezes z. P é a carga aplicada no eixo e v é a distância em relação à seção agora deformada. Ix d2v sobre dz2 é igual a menos p vezes v. Passando menos p vezes v para o lado esquerdo da equação e dividindo a equação toda por Ix, temos d2v sobre dz2 mais p vezes z vezes v sobre Ix igual a zero. Essa é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, cuja equação característica de segundo grau é apresentada r² mais a igual a zero, sendo a uma constante, que é p sobre Ix, onde p é a carga, é o módulo de elasticidade e Ix é o momento de inércia na seção transversal. Solucionando a equação, temos, portanto, para a direita a vai negativo, a equação fica r² igual a menos a, portanto, r é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos a. Para que tenha a solução, nós estamos vendo que é uma raiz de valor negativo, portanto, a solução é r igual a mais ou menos raiz quadrada de a vezes i, em que i é o valor, representa a parte imaginária da solução. Alfa é igual a zero e beta é igual a raiz quadrada de a na solução da equação diferencial ordinária. Portanto, o primeiro termo fica e elevado a zero vezes z, que é igual a 1, restando para a equação v igual a c1 seno de raiz quadrada de a vezes z mais c2 cosseno de raiz quadrada de a vezes z. Como a já foi anteriormente simplificado para p sobre Ix, retornando o valor de a para a equação de v, temos v, função de z, da posição, igual a c1 seno de raiz quadrada de p sobre Ix, que multiplica z, mais c2 cosseno de raiz quadrada de p sobre Ix, que multiplica z. Aplicando, portanto, as equações às condições de contorno, temos como a deformação na origem é igual a zero, porque nós estamos em um apoio, temos que v de zero é igual a zero.
Aplicando na equação, portanto, C2 vezes cosseno de zero é igual a zero. C2 igual a zero. Como cosseno de zero é igual a 1, C2 é igual a zero. E, segunda condição de contorno, na base da coluna, quando o Z é igual a L, que é o comprimento da coluna, a deformação também será zero. Substituindo na equação de V, temos 0 é igual a C1 seno de raiz quadrada de P sobre E x vezes L. Para que C1 seja diferente de zero e a equação tenha solução, temos que seno de raiz quadrada de P sobre E x vezes L é igual a zero. Portanto, o arco que representa zero, né, seno de zero, na equação da senoide, é nπ, onde n são os números naturais, 0, 1, 2, até infinito. Portanto, extraímos daí o valor de P, em que P é igual a n ao quadrado, π ao quadrado, sobre L ao quadrado, tudo isso que multiplica E vezes Ix. Como vimos anteriormente, a configuração deformada da barra, né, que vai gerar uma maior deformação, é com n igual a 1. Nós temos vários valores de n, então podemos ter deformações da barra de vários aspectos, com n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Mas a deformação máxima, que vai ocorrer no meio da barra, será quando n for igual a 1. Então, temos que C1 é igual a V máximo, C1 é a amplitude, né, da equação senoide, que é a deformação máxima, e aí a equação da deformação da barra fica em função de Z, V de Z igual a V máximo, que multiplica seno de raiz quadrada de P sobre E e x, que multiplica Z. Logo, a força que antecede o fenômeno da flambagem, com n igual a 1, será igual ao P crítico, que é a carga crítica. P crítico igual a π ao quadrado sobre L ao quadrado, que multiplica E vezes Ix. Comportamento da carga deflexão, portanto, se aplicarmos uma carga P a uma barra, se essa carga P for menor do que a carga crítica, não haverá flambagem e nós vamos ter um equilíbrio estável. Se a carga P for igual à carga crítica, nós teremos um equilíbrio neutro ou equilíbrio indiferente, quando P for igual a P crítico. E quando P for maior do que P crítico, teremos um equilíbrio instável. Conclusões. A flambagem é considerada uma instabilidade elástica. Assim, a peça perde a sua estabilidade sem que o material já tenha atingido a sua tensão de escoamento. Este colapso ocorrerá sempre em torno do eixo de menor momento de inércia de sua seção transversal, como vemos aqui na figura ao lado. 3. A tensão crítica
ocorre, para que ocorra a flambagem, não depende da tensão de escoamento do material, e sim do módulo de elasticidade, que é também conhecido como módulo de Young.